Uma vez me perguntaram se o Felipe Neto ele me influenciava politicamente. E evidentemente não, porque eu não. O Felipe Neto ele tem uma parada muito mais de militância política e eu não gosto de militância política. Eu gosto de teoria política. Opa! Gosto de teoria política, eu gosto de estudar os autores mesmo, gosto de história e tal. E por isso o Felipe Neto, eu nem sei o que ele fala, eu não tenho nem Twitter, pra vocês terem uma ideia, que é onde ele coloca as opiniões políticas dele. Eu acho que eu não lembro qual foi a última vez que eu vi um vídeo do Felipe Neto, porque eu nunca fui de assistir. Quando eu comecei na internet, a ver coisas na internet, tinha ele, o PC Siqueira, o Cauê Moura, basicamente, e eu assistia os vídeos do PC Siqueira, que ele fazia com o primo dele, etc. Mas enfim, nunca fui de assistir, nunca gostei. E agora ele tá dando, ele deu entrevista no Roda Viva, ele também falou no The New York Times, e eu queria falar um pouco sobre isso e ensinar também um conceitozinho de sociologia para vocês. O primeiro ponto sobre o Felipe Neto é que eu não sei por que ele incomoda tanto as pessoas da direita ter uma pessoa igual o Felipe Neto falando de política. Porque eu acho, na verdade, a política ela é inclusiva. Quanto mais gente falando de política, provavelmente, quanto mais pessoas falando de política, melhor. Eu não vou cravar que isso seja uma verdade, não, mas provavelmente é. Mas o que eu não entendi mesmo é essa raiva, porque eu acho que a maioria das pessoas que são influenciadoras da direita na internet, elas não são dessa área. Eu até tenho gravado aqui no meu computador um vídeo que eu queria fazer sobre o Brasil Paralelo, de que todas as pessoas que eles usaram no vídeo, no vídeo do, no documentário, desculpa, da ditadura, nenhum deles são historiadores. Todos eles ali estão falando fora da área de pensamento deles. Nenhum historiador. Então, e mesmo assim eles fazem um documentário de história. Por isso que eu não entendo o ponto. Porque o Nando Moura é um influenciador de direita e é músico. O Bernardo Kister, ele é um teólogo, mas na verdade ele é formado em administração. O Olavo de Carvalho não terminou a quarta série. O Rodrigo Constantino faz comentário político e é economista. Então, assim, todos esses, na verdade, são outsiders. Eles são gente que. Eles são palpiteiro, eles são comentarista de coisa qualquer, são comentaristas de tudo, como um amigo meu fala. Eles têm que dar opinião de tudo, mesmo que eles não saibam. Agora, todos eles dão opinião de medicina, agora na questão da cloroquina, na questão do coronavírus, etc. Então, são pessoas. A direita, na verdade, na internet, a maioria, na verdade, 99%, dão opinião de coisas que não conhece. Então, por exemplo, você tem até o Caio Coppola mesmo, ele, ele várias vezes critica a imprensa, ele dá umas filosofadas lá, é formado em direito, que também fugiria dessa área, né? Enfim. Então isso eu tô falando porque é o seguinte, na direita existem aos montes disso no Brasil e não incomoda a direita, mas o Felipe Neto fazer incomoda a direita, eu não entendo, apesar de eu não gostar do Felipe Neto, como eu já disse, também não desgosto dele, etc. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: existe desde sempre, desde sempre, desde sempre, esse movimento de pessoas com destaque comentando sobre coisas fora da área deles. Então, o argumento que eu estou fazendo é: seja coerente. Se você não gosta do Felipe Neto fazendo esse tipo de coisa, a direita tem uns montes também que você deveria, se você fosse manter a, a coerência, você também não iria gostar deles pelo mesmo argumento. Mas se você entender que isso não é um problema, que eu acho que não é um problema, existem várias pessoas brilhantes que comentam fora da área dela a política e que são fantásticas. Um primeiro exemplo disso que eu consigo pensar é o Noam Chomsky. O Noam Chomsky, ele é um cara que ele se destacou pela linguística. Ele tem uma teoria de linguística que na época foi revolucionária. Eu já li, eu adoro o Chomsky. O Chomsky foi um dos caras definidores para eu gostar de política, foi o Noam Chomsky. E ao mesmo tempo, a teoria da linguística dele eu li, infelizmente, não é
moderna, ela já está ultrapassada, mas ele foi um destaque na linguística na época dele, na biologia e etc. Ele é do MIT. ah, e ele começou a ganhar o destaque comentando as coisas que aconteciam no Vietnã, principalmente. Então, ele é um comentarista de esquerda, eu acho hoje, ele é o comentarista mais importante de esquerda no mundo, vivo. Já li livros dele, inclusive indico A História Americana, se eu não me engano, é dele. E Quem Manda no Mundo, que eu tenho certeza que é dele, que eu tenho aqui, inclusive. Que é um livro que eu indico também, que são vários artigos dele comentando política e tal. E além disso, tem muito vídeo do Chomsky no YouTube, também de entrevista. E ele é um monstro, né, de história, de jornalismo, de comentarismo político. Ele é um democrata. Ele é mais democrata do que eu acredito que uma pessoa deve ser, inclusive. Ah, Enfim, só para dar um exemplo do que um cara que ele é um destaque na área dele, que acaba comentando política e que deu certo. Por exemplo, o Jordan Peterson, que é um psicólogo, um psiquiatra, não lembro, é um outro desse, que agora começa a falar sobre conservadorismo, fala sobre o mundo político da direita e ele está na área médica, né? Não sei se psicologia ou psiquiatria agora, me falta essa informação mesmo. E ele é um cara que, ao que se parece, ele se abrilhantou nesse ponto. Ele comenta bem as políticas do Canadá e etc., de uma forma da direita, que eu também discordo do jeito que ele fala, mas ele é um cara coerente, eu tenho minhas críticas a ele também, mas ele é um cara moderado. É isso que eu quero dizer, porque eu gosto de sempre trazer gente moderada aqui para vocês. Agora, vamos à questão do Felipe Neto em si. É, um- um- Aliás, eu vou dar uma enrolada antes. Eu lembro que eu assisti aquele Paulo Matias comentando no Morning Show, falando assim, nossa, como que a New York Times deixa um cara desses, igual o Felipe Neto, comentar no jornal deles e tal. 2 dias antes, o entrevistado no Morning Show foi o Siqueira Júnior, que é o cara que falou que os maconheiros iam morrer antes do Natal há 2 anos. Então, assim, é isso que me incomoda. Esse dois pesos e duas medidas de forma, assim, completamente coerente. Completamente desmedido, né? E o caso do Felipe Neto em si, o que eu acredito que esteja acontecendo com o Felipe Neto, e é aqui que eu vou ensinar um pouquinho de sociologia para vocês, aproveitar o assunto para poder falar um pouco, né? É o conceito do intelectual orgânico do Antonio Gramsci. O Gramsci ele é um pensador italiano que foi comunista, foi preso pelos fascistas, e ele tem essa ideia de intelectual orgânico que ela vai mudar um pouco do que o Marx pensava. O Marx ele pensava de uma forma que ele chama de determinismo. É o seguinte, olha, sua classe social vai definir tudo. Então, se você tá na parte que ele chama de superestrutura, você está na elite, nessa galera aqui econômica, e é isso que vai definir o que você é. E se você está na infraestrutura, é isso que vai definir o que você é. E o Gramsci chega e fala assim, não é a sua classe econômica que vai definir isso. Existem várias outras formas, as instituições, existe a cultura e as coisas que amoldam a cultura, a religião, a linguagem, a classe social também. Então é na cultura que o Gramsci vai entender que existem essas estruturas de estratificação social. Ou seja, são algumas coisas que formam como que o indivíduo é. E o intelectual orgânico, ele seria esse cara que ele conversa entre a superestrutura e a infraestrutura. Então, o intelectual orgânico é o cara que ele tá naquela base ali e que ele entende aquele conhecimento da cultura, seja religioso, seja social, seja político, etc. Ou seja, eu tô nesse lugar aqui e eu entendo o que está acontecendo aqui e eu vou falar o que está acontecendo aqui, tanto para o público que não está aqui quanto para o público que está aqui. Enfim. E o Felipe Neto, ele é esse cara. O Felipe Neto não é intelectual no sentido verdadeiro da palavra, aquele cara que fornece intelectualidade, né? Ele vem com pensamentos novos, ele é um erudito, e esse é o intelectual, o cara que entende as coisas do passado e reproduz as coisas, um pensamento novo. Esse é o intelectual. Intelectual orgânico não necessariamente tem que ser formal.
ele entende, ele tem esse conhecimento. Um pajé, por exemplo, um pajé, um xamã, é um intelectual orgânico. Os pastores de igrejas maiores são intelectuais orgânicos, só para dar alguns exemplos. E o Felipe Neto, ele é esse cara da internet que fala para o público mais jovem e que agora ele está tentando vociferar essa questão mais política. E por isso eu acho que não tem muito problema, apesar de eu não gostar do Felipe Neto. Eu também não gosto da maioria desses caras de direita que são palpiteiro. Mas, no final das contas, eles são intelectuais orgânicos, querendo ou não, né? No sentido aí do Gramsci. E, no final das contas, eu queria só comentar isso mesmo. Ah, não tem muito mais o que falar. Valeu.